No plano sagital, o que a gente vai avaliar? Tá? Absorção de choque, ou seja, como que o cara está absorvendo carga no membro inferior. Isso tem relação com flexão de quadril, joelho, tornozelo, tá? Tronco. Como que o cara está respondendo a absorver carga no membro inferior e nas articulações em geral. Toda vez que ele tiver pouca absorção de choque, a gente afirma que ele tem menos capacidade de suportar carga, teoricamente, tá? O que faria com uma pessoa fosse considerada como tendo uma boa capacidade de absorver carga? Quando você encontra, né, no caso da nossa análise, valores próximos de 30 graus de flexão do quadril e 40 graus de flexão do joelho na resposta à carga para o apoio médio ali. A gente avalia nesse momento. Então a gente tenta buscar essa relação 30-40, tá? São alguns dados que o Powers usa no laboratório dele, então a gente acabou reproduzindo para cá. A gente avalia posicionamento do tronco, flexão e extensão. É muito comum encontrarmos pacientes que correm com o tronco reto ou caminham com um tronco muito reto, flexionam um pouco. E é comum encontrar, em alguns casos, hiperextensão do tronco no apoio terminal. Então o cara está lá com a perna que você está avaliando, por exemplo, a direita no apoio terminal e o tronco hiperestendido. Isso tem relação com sobrecarga, principalmente anterior no quadril. Porque aí você transfere a força externa para trás no quadril, joga o quadril para frente. Automaticamente você tem um momento interno para conter essa força maior aqui na frente do quadril, principalmente uma ação de pessoas grandes. Um cara que tem dor anterior no quadril, você encontra um padrão de movimento desse, com hiperextensão de tronco, o pessoas dele está rasgando para evitar a anteriorização da cabeça do fêmur. Tá? No caso do tronco reto, tem relação com diminuição da flexão do quadril e aumento da flexão do joelho durante a corrida ou a marcha. Isso pode caracterizar o que a gente chama de estratégia do joelho. E aí aumenta a sobrecarga anterior do joelho, como a gente já discutiu no início da aula. Tá? Padrão de pisada a gente avalia, retropé e antipé, e daqui a pouco a gente vai entender quais são as repercussões relacionadas a isso. E tamanho ou comprimento do passo, que tem relação direta com a cadência. Então, quanto maior o comprimento do passo, ou seja, quanto mais longo o cara aterriza, menor a cadência, certo? Menos passos, né? Cadência é o número de passos em um minuto. Então, quanto mais longo o passo, né? Quanto maior o comprimento, menor a cadência. Quanto mais curto, vai ter que dar mais passos dentro de um minuto, a cadência aumenta. Então, o número de passos em um minuto. Quais são as três grandes teorias que são os três pesquisadores que vão estar no SORM em agosto aqui, com relação a esses padrões de movimento no plano sagital? As três foram pautadas em cima de lesões de joelho. Então, como que eu consigo diminuir a sobrecarga anterior do meu joelho modulando algumas coisas? A Davis, né, junto com o professor Daniel Lieberman, ela é de Harvard, é uma das linhas de pesquisa mais antigas dentro dessas três, e ela mostrou que pessoas que aterrissam com antipé, que são os corredores de antipé, principalmente quem corre descalço e faz essa aterrissagem no antipé, porque a partir do momento que você corre descalço, mesmo que você corra no retropé, se você tirar o tênis, você começa a correr no antipé, porque você foge da pancada do calcânio no solo, porque dói bater o calcânio lá. Então quem corre no antipé, principalmente quem corre descalço, tem uma exigência maior na panturrilha, tendão calcâneo, nas estruturas do tornozelo, músculos intrínsecos do pé, mas tem menor exigência da articulação do joelho. Porque você transfere o centro de gravidade para a ponta do pé e deixa ele mais próximo do joelho, então você tem um momento externo do flexor do joelho menor exigência na região anterior do joelho para absorver essa carga, certo? Então, corredores de antepé têm menor sobrecarga anterior no joelho. Ela mostrou isso. Pessoas que têm dor no joelho e treinam para correr no antepé melhoram a dor do joelho, correndo no antepé. Melhoram o
quanto que eles correm e conseguem progredir na corrida. Ela provou isso. Ela nunca provou que pessoas que correm no antepé se machucam ou machucam menos o joelho do que pessoas que correm no retropé. Não é um fator de risco ou de proteção para a corrida, tá? Mas, de fato, se o seu paciente tem dor na frente do joelho, você ensina ele a correr na ponta do pé, bater na ponta do pé primeiro, né? Correr na ponta do pé, bater a ponta do pé e depois pôr o pé inteiro no chão, não é ficar na ponta, né? Mas ensina ele a absorver carga primeiro na região anterior do antepé, ou na região anterior do pé, ou no antepé, ou médio pé, você tira a carga da região anterior do joelho, tá? É uma forma efetiva de tratamento. Qual o problema? Se você não preparar a panturrilha dele, intrínsecos do pé, os músculos do tornozelo para suportar esse aumento de carga repentino, porque para correr com retropé não tinha tanta carga aqui, e do nada começa a receber muita carga lá, é comum que esses pacientes desenvolvam tendinopatia de calcâneo, tendinopatia de fibulares, fascite plantar, fratura por estresse do quinto metatarso, da tíbia. A própria Davis, aconteceu isso com ela, com os pacientes dela. Eu fiz o curso dela, ela conta essa história. De que você nunca deve fazer isso sem antes treinar a capacidade que esses músculos têm de suportar a carga. Porque o cara não está acostumado. E essa progressão, ela deve ser feita de forma gradual. Tem alguns trabalhos que definem qual é a quilometragem ideal de semana que você pode progredir na corrida do antepé, porque é perigoso, tá? A carga, você vai ver aqui, ó, que ela nunca some. Qualquer uma dessas estratégias, ela só vai sair de uma região e vai para outra, certo? Mas é uma forma de tirar a carga da frente do joelho. Assim como, se o cara corre no antepé, você treinar e correr no retropé, é uma forma de tirar a carga do calcâneo, por exemplo, numa tendinopatia de calcâneo, ou numa fascite plantar, certo? Muito bem. A segunda teoria é do Brian Heidersch, que ele avalia comprimento do passo, está escrito aqui errado. O que ele avalia? A influência da cadência na sobrecarga articular. Então, quanto maior a cadência, certo? Maior o número de passos, automaticamente o cara corre com um comprimento de passo menor. Isso faz com que ele transfira o centro de gravidade para mais próximo dos centros articulares do corpo dele, menor braço de alavanca, menor demanda a ser absorvida, menor sobrecarga articular. Se o cara tem dor na frente do joelho, você tira a carga do joelho dele, ou faz com que ele corra com menos sobrecarga. A tendência é que, quanto menor o comprimento do passo, mais ele tente adotar essa postura aqui. Então a tendência é que vá um pouquinho mais de carga para a panturrilha, certo? Nesses casos. Mas de fato, das três, é a mais fácil de você treinar de forma imediata o seu paciente. Porque você coloca um metrônomo no ouvido dele, que dá o ritmo que ele tem que bater o pé no chão, por exemplo, você coloca o metrônomo para 180, aí vai. Aí você coloca para 160, aí diminui. 190. Ele vai seguir aquele ritmo ali. Então é muito fácil você ensinar ele a correr naquele ritmo. Muito mais fácil do que mudar um cara que corre retropé, começar a bater a ponta do pé, ou muito mais fácil do que a terceira teoria, que é do Powers, de você correr com um tronco um pouco mais inclinado, com o que a gente chama de estratégia de quadril, flexionando um pouco mais o quadril para correr. De novo, no Powers, a carga some? Não. Você só vai tirar da região anterior do joelho e vai jogar para a região posterior do quadril e lombar. Se o seu paciente tem um histórico de dor lombar, ou ele não tem uma capacidade tão grande de suporte de carga do glúteo, nunca trabalhou o glúteo, não tem esse controle, você tem a chance de machucar, ou de levar uma sobrecarga também para aquela região. Mas é uma articulação muito maior para receber carga, por exemplo, do que o calcâneo, o tornozelo. Então, se o seu objetivo for fazer isso, ou isso, as três teorias são bem aceitas pela literatura. E, de fato, elas melhoram, porque o paciente continua correndo com menos demanda naquela região que dói. Joelho, por exemplo. Mas você tem que ter em mente que a carga nunca vai sumir, ela só vai para outro lugar. Se aquele lugar não estiver preparado para suportar essa carga, ele estoura. Então, a partir disso, a gente começou a
gerar discussões sobre uma quarta teoria, que é o que a gente chama de complexo propulsor do membro inferior, que o Thiago vem falando bastante nas aulas dele, eu também nas minhas. Em 2016, a gente leu esse trabalho do Powers e ele mostrou que pessoas que tinham mais força nos extensores de quadril tinham maior inclinação do tronco durante a corrida. Então, o cara que corria com o tronco mais inclinado era o que tinha mais força no glúteo, comparado com os que corriam com o tronco mais reto. O glúteo desses não eram tão fortes. A gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se o cara era forte e começou a correr assim, ou se ele ficou forte porque ele corria assim. Gerou essa adaptação, entendeu? Mas parece ter uma relação de como o cara se movimenta com a capacidade que ele tem de suportar carga nessa região. Então, por isso que naquela hora que a gente falou da queda da pelve, que você me perguntou lá fora, que eu disse que nem sempre ter muita queda da pelve significa fraqueza. Porque pode ser que o cara tenha bastante queda da pelve porque ele consegue suportar essa carga. Não necessariamente é fraqueza. Em outros casos pode ser mesmo que o cara não tenha esse controle e tenha uma alteração de movimento. Então por isso que é interessante pegar a clínica dele, tentar entender ele como um todo para interpretar bem esses achados, certo? Então às vezes, por exemplo, um excesso de inclinação do tronco não quer dizer que o glúteo não está segurando. Assim como um excesso de queda da pelve não quer dizer que o glúteo não está segurando. Pode ser que o glúteo esteja mais forte para suportar, pode ser que o glúteo esteja mais forte para suportar essa queda. E por isso o cara adota essa postura. Então, no plano sagital, a gente avalia a absorção de choque, além daqueles padrões das teorias cadência, pisada e inclinação do tronco, tá? Um indivíduo que tem pouca absorção de choque, ou seja, não alcança aqueles valores de 30 a 40, 30 no quadril, 40 no joelho, ele tende a ter maior absorção passiva, ou seja, pouca absorção ativa. Isso faz com que ele transfira pouca carga para o músculo, porque se eu dobro mais a articulação, meus músculos suportam mais carga. Se eu dobro menos, a tendência é que eu transfira mais carga para a articulação. Eu aumento o estresse nas estruturas passivas. Menisco, labrum, cartilagem, a gente estava discutindo, por aí vai. A fáscia plantar, por exemplo, que é uma estrutura importante para absorver carga de forma passiva, se os músculos não estão suportando carga, a carga, de novo, não vai sumir. Alguém vai ter que segurar. E se o músculo não segura de forma ativa, quem vai segurar são os estabilizadores passivos. Né? Osso é a única chance que o cara tem de suportar aquela demanda. Quem corre no retropé tende a ter menor necessidade de absorver carga de forma ativa. Então o cara que corre no antepé, ele usa mais músculo para correr, e o cara que corre no retropé ele tende a transferir mais carga para as articulações. Por isso que a força de reação do solo de um cara que corre no retropé, ela é maior, aquela pancada inicial, do que um cara que chega no antepé. O do antepé aterriza de forma mais suave, o do retropé chega mais firme no solo. Esse aumento de carga não é um fator de risco para lesões de corrida. Então, chegar mais forte no solo não quer dizer que você vai se machucar mais. Pode ser que você esteja adaptado a isso e tudo bem. O fator de risco é o que a gente chama de força de desaceleração, que é essa aterrissagem, esse atrito na aterrissagem, que tem muito mais relação com alguns parâmetros da cadência do que do próprio tipo de pisada. Então, normalmente, quando o cara, a maioria dos pacientes que você vai encontrar, eles vão ter esse padrão aqui na corrida. Tronco reto, aumento da flexão do joelho e pouca flexão no quadril. Normalmente, o cara tem muita capacidade de suporte de carga no quadríceps, então ele tende a usar o máximo que ele pode desse músculo. Pouca capacidade de glúteo, corre com o tronco mais reto para usar menos. Então a gente tenta buscar sempre 40 a 30, por exemplo, ela tem 50 a 24, ou seja, muito aqui, pouco aqui. Será que eu não consigo distribuir melhor isso daqui para que ela tenha menos sobrecarga aqui e consiga suportar a carga de uma forma mais efetiva nas 3 articulações? Talvez sim. Talvez eu não precise fazer isso se ela estiver adaptada a suportar a carga nessa região anterior e está evoluindo bem no seu volume assim. Talvez a melhor coisa que eu posso fazer é preparar essa região anterior do joelho dela para continuar suportando carga.
Não significa que ela vai se machucar por conta disso, entende? Diferente, por exemplo, de uma moça que você pega olhando ela correndo e ela corre assim, dobra pouco o joelho. Por que ela estava fazendo isso? Uma inibição artrogênica muito grande do quadríceps. Então ela tinha um músculo que não tinha capacidade de realizar esse freio excêntrico, ela deu um jeito de correr. Só que ela está usando só articulação aqui para correr, basicamente. De uma forma a longo prazo, existe uma possibilidade muito grande dela ter, por exemplo, uma artrose de joelho, uma degeneração articular no joelho. Porque ela está usando só osso para absorver carga, menisco, estrutura passiva. Então esse é um padrão que a gente tem que alterar. Porque não é um padrão normal. Entendeu? E a referência é sempre ao médio apoio. Isso. Normalmente a flexão do joelho e do quadril a gente vai pegar no apoio médio. Porque a gente sempre pega pico e durante o apoio, o pico dessas articulações vai ser nesse momento. A gente também avalia o apoio terminal. Normalmente, inclinação anterior do tronco a gente avalia no apoio terminal e extensão do quadril a gente avalia no apoio terminal. Tudo bem? Alguns pacientes podem não ter extensão de quadril durante a corrida, como por exemplo essa. Ela não estende o quadril para correr, basicamente. Por quê? Qual que era a queixa dela? Dor anterior no quadril. Lembra que eu falei da contratura dos flexores de quadril? Uma outra adaptação além do crossover podia ser essa, de empinar o glúteo, empinar, aumentar a inclinação anterior da pelve, fazer uma hiperdordose, empinar o bumbum. Se você for avaliar ela aqui, no apoio terminal, ela não faz extensão de quadril. Ela tem 1 grau de flexão no apoio terminal. Ela corre com um tronco mais flexionado, com uma hiperdordose grande, e aí ela inclinou a pelve para tentar trazer a perna mais para trás, sem estender o quadril, para ela conseguir fazer essa progressão. Então esse achado de excesso de inclinação anterior da pelve é interessante você correlacionar com o teste de Thomas também. E principalmente com pacientes que têm dor anterior no quadril, relacionada a tendinite de psoas ou espasmo. Normalmente associado à hiperextensão e hiperdordose do tronco, tá? Nessa fase de apoio terminal, quando está tirando o pé do solo lá. Apoio terminal, pré-balanço. Tá? Calçado. Então, não existe o melhor tênis para correr. Existe o tênis que o cara quer, ou que ele gosta de correr, ou que ele está adaptado para correr. Seja ele alto, baixo, para pronador, para suspendedor, não existe. Quando eles pedem, os pacientes pedem uma dica para a gente orienta com que eles comprem um tênis neutro, sem controle para pronação e supinação. Por exemplo, você pega um cara que correu a vida inteira pronando o pé. Ele se adaptou a isso e não tem lesão. Tá? Aí você indica um tênis de pronador para ele. Ele para de realizar a pronação do pé e começa a transferir mais carga para a região lateral do pé que ele quase nunca jogava, porque ele corria com o pé muito pronado. Então existe, por exemplo, uma chance dele ter fratura por estresse naquela região, ou começar a desenvolver tendinopatias porque ele começa a ter necessidades de absorção de carga que ele não tinha antes. Então, a partir do momento que ele se machucou, por exemplo, esse mesmo cara desenvolveu uma fascite plantar. Será que essa pronação está exigindo muito dessa região? E se eu controlar um pouco, eu não consigo fazer com que ele continue correndo sem tanta sobrecarga? E é importante a gente não tirar os pacientes da corrida, manter ele correndo. Quanto mais estratégias você conseguir gerar para manter ele ativo, melhor. Porque ele vai se recuperar muito mais rápido e ele vai se recuperar de uma forma muito mais motivadora dentro do seu tratamento. Porque ele está realizando uma atividade que ele se propôs a fazer, que ele gosta de fazer. A chance dele desenvolver aquelas alterações psicológicas em relação à dor, de medo de se movimentar, catastrofização da dor, alterações de ansiedade e tal, vai ser muito menor se ele se manter ativo. Então, estratégias que você possa criar para manter ele ativo são interessantíssimas. Como, por exemplo, o uso de uma palmilha, ou aquelas alterações de movimento, né? Fazer com que ele se movimente de uma forma que você tem menos sobrecarga naquela região através da modulação da biomecânica, isso é interessante. Tá? Então não existe o tênis ideal para correr. Existe o tênis que ele gosta ou que ele se sente bem correndo. Pode ser o de R$90 ou o de R$1.800, R$2.000. O que ele prefere.
quais são as diferenças a partir do momento que o cara tem dor que a gente talvez tenha que levar em consideração? Quanto maior o amortecimento, menos músculo ele vai usar, porque ele não vai se importar em chegar forte no solo e não precisar de músculo para absorver carga. Quanto menor o amortecimento, mais músculo ele vai usar, porque ele não vai ter confiança para bater o calcanhar tão forte no chão, então ele vai chegar mais soft, ele vai aterrissar mais leve, mais suave, tá? E ele vai precisar de músculo para isso. Então vamos supor que eu tenho uma tendinopatia de calcâneo. Um tênis que tem um amortecimento maior é melhor, que a tendência é que ele chegue com mais retropé, menos sobrecarga no calcâneo. Vamos supor que eu tenho uma tendinopatia patelar. Um tênis com menos amortecimento é melhor, porque ele vai tender a aterrissar menos no calcâneo, menos retropé, vai tirar um pouco de carga da região anterior do joelho. Mas vai jogar carga para a panturrilha. Será que a panturrilha dele segura isso? Se sim, é uma estratégia legal. Se não, talvez você tenha que pensar em outras. Entende? Então não tem uma regra. É só entender o que leva um ou outro. Então tênis com pouco amortecimento exige muito dos intrínsecos do pé, panturrilha. E tênis ou descalço ou tênis minimalistas, eles tendem a fazer com que o cara saia do retropé e vá para o antepé. Porque o cara não vai ter confiança para bater o calcanhar no chão, porque dói. Ele vai fugir disso. E isso vai aumentar muito a demanda da panturrilha nessa desaceleração, nessa chegada ao solo. Tá? No plano sagital, outra coisa interessante de levar em consideração. Aquelas pessoas que sentem queimar na frente da canela, não a canelite, a síndrome do estresse medial da tíbia, que é a fratura por estresse ou a tendinopatia do tibial posterior ali, inflamação na região medial da tíbia. Aquelas pessoas que sentem a queimação no tibial anterior, mais para a lateral da tíbia, para anterior e lateral. Se ele tem um tênis como esse, agora olhando no plano sagital, em que o centro de rotação é a articulação talo-crural, a articulação do talos e da tíbia e fíbula, toda vez que ele chega no solo, isso aqui para um corredor de retropé, toda vez que ele chega no solo, que a força de gravidade bate no calcanhar dele, vai fazer com que o pé dele faça flexão plantar. Quem freia essa flexão plantar são os músculos aqui da frente, tibial anterior principalmente, os dorsiflexores em geral. Então bateu aqui, os dorsiflexores freiam essa queda do pé. Se eu tiver um amortecimento que se estende além do cabedal para trás, o braço de alavanca para empurrar o pé para baixo é muito maior, certo? O que faz com que a exigência nesses pré-tibiais seja maior ainda. Certo? Então, esse tipo de tênis, e não é essa marca, qualquer marca de tênis pode ter um padrão como esse. Talvez não seja interessante para essas pessoas que têm essa queimação na frente da canela. E essa queimação normalmente acontece em corredores amadores. Pessoas que começaram a correr agora, tal, que não estão muito acostumadas com o gesto. Então é interessante avaliar isso daí nesse tipo de indivíduo. Certo? Postura em sway back. Ou pessoas que correm com um tronco em hiperextensão, principalmente na fase de apoio terminal, estão com um tronco em extensão. Você transfere o centro de gravidade, ó, que eu tinha explicado aquela hora, para trás do quadril. Isso faz com que você empurre ou anteriorize a pelve e a cabeça do fêmur. O psoas rasga aqui pelo fato de ser o principal estabilizador anterior da cabeça do fêmur, tentando gerar estabilidade nesse momento. Então, uma pessoa que tem dor anterior no quadril, sobrecarga anterior no quadril, esse padrão de movimento exige muito dessa região. É um cara que o psoas dele tem que estar muito forte, com um controle grande para suportar carga. Tá? A gente chama isso de padrão de postura em sway back. Beleza? São aquelas pessoas que andam na rua assim, meio jogadas, assim, quadril para frente. É uma postura em sway back. É muito difícil tratar esse paciente porque a própria postura dele já exige muito dessa região anterior. Tanto do psoas como da cápsula anterior, os ligamentos da região anterior do quadril, eles estão todos em estresse, porque eles estão tendo que estabilizar muito a cabeça do fêmur aqui. Então, mas é importante aumentar a capacidade que o psoas tem de conter esse movimento. Certo?
Então, basicamente, o que a gente faz é pegar um indivíduo que se movimenta assim, entender como ele se movimenta. Tem muita inclinação do tronco, muita queda da pelve, muito valgo dinâmico do joelho. Ou você pode pegar um indivíduo que se movimenta dessa forma. Ele absorve bem a carga no membro inferior, bem a carga no quadril, no joelho, inclina bem o tronco para absorver a carga. Isso aqui, teoricamente, seria um padrão de movimento que não seria bom. Isso aqui é um padrão de movimento que seria bom, aceitável, na verdade, muito bom. E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque pode ser que esse cara tenha dor e esse aqui não. Então, não necessariamente, a gente precisa sempre tentar introduzir os nossos pacientes em padrões de movimento perfeitos. Mas entender como eles se movimentam e como que isso pode estar influenciando na dor ou na sobrecarga que eles têm no dia a dia é importante. Muito mais importante do que isso é o que eu posso fazer para esse paciente. O que está ao meu alcance de todo esse conhecimento de padrão de movimento que eu posso utilizar com esse paciente para que ele se movimente de uma forma que aquela articulação que dói para fazer determinada atividade, por exemplo, correr, saltar, agachar, eu posso usar ao meu favor para tirar a carga daquela região. Para isso eu preciso entender tudo que pode influenciar na forma com que ele está se movimentando e como que eu posso modular isso. Então nem sempre eu vou precisar pegar um cara que tem um padrão de movimento como esse, com valgo dinâmico, queda da pelve, e fazer com que ele aterrize assim, com boa inclinação do tronco, pouca queda da pelve. Pode ser que isso aqui seja importante para o gesto dele. Pode ser que ele tenha algum ganho de performance com esse gesto. Então, às vezes, é mais interessante você preparar o cara para se movimentar do jeito que ele se movimenta do que tentar encontrar padrões de movimento perfeitos. Existem alguns padrões de movimentos alterados que são fatores de risco? Sim, eu fui citando alguns durante as aulas. E talvez esses padrões sejam interessantes a gente abordar. Mas nem sempre e nem todos são importantes. Então, esses padrões que a gente discutiu de corrida no tripé, cadência, inclinação do tronco, são estratégias interessantes para diminuir sobrecarga articular? Ótimo. São efetivas em tratar o paciente? Ótimo. Quando a gente treina isso na clínica, esses pacientes mantêm esses padrões de movimento quando eles voltam para a corrida ou quando eles voltam para o esporte dele? Não. Então, a gente treina, ele aprende na clínica, ele melhora, os trabalhos mostram, e as revisões sistemáticas mostram que, apesar de tudo isso ser efetivo, quando o cara volta para o esporte, ele não mantém o que se treinou no ambiente clínico. Provavelmente porque a gente não chega a treinar ele no habitat natural dele. A gente não chega a automatizar esses treinos no que ele faz no dia a dia mesmo, que ao invés de correr na rua, a gente treina na esteira, por exemplo. Ou ao invés de treinar um padrão de movimento com intuito de prevenção de lesão da LCA, a gente treina isso ali na clínica, não treina no campo de futebol. E por aí vai. Talvez por isso que a gente não chega nesse ponto final de conseguir uma modificação tão efetiva. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar, será que a gente precisa introduzir essas pessoas em padrões de movimento perfeitos? A gente nem sabe o que seria um padrão de movimento perfeito hoje. Até porque padrão de movimento é impressão digital. Pode avaliar 100 pessoas, ninguém vai se movimentar igual ao outro. Então é praticamente impossível encontrar um padrão de movimento. Não, tem que ser assim, tem que estar todo mundo assim. Porque ninguém se movimenta como o outro. Alguma alteração, alguma diferença você vai encontrar. Então, entender como o cara está se movimentando, se esse movimento tem relação com a dor que ele tem, se é um padrão antálgico ou não, se ele está sendo efetivo em suportar esse padrão de movimento ou não, se você consegue aumentar a capacidade que ele tem de suportar esse padrão de movimento. Se você não conseguir, talvez seja mais interessante você mudar como ele se movimenta para que ele seja mais efetivo em suportar a carga. Se você achar que é capaz de fazer isso, é mais interessante que você prepare ele para se movimentar da forma que ele se movimente do que tentar mudar como ele se movimenta, porque isso demanda muito tempo e a gente nem sabe se a gente é efetivo nisso ainda. Porque é aprendizagem motora. Como se tivesse que ensinar ele a correr de novo, a saltar de novo,
coisa que ele aprendeu desde criança e hoje ele está com 40 anos que ele faz isso, ou 50, ou 30, que seja. Então, é muito difícil você tentar mudar como esse cara se movimenta, mas talvez você consiga ser efetivo em preparar de forma gradual como ele lida com essa sobrecarga, como ele consegue suportar toda essa carga. E a gente começou a pensar nisso através do que a gente chama de complexo propulsor. O que a gente buscou com isso? O complexo propulsor é descrito pela associação entre os extensores de quadril, complexo posterolateral do quadril, né, principalmente glúteo máximo, isquiotibiais, extensores de joelho e flexores plantares. Esses 3 grupos musculares são os grupos musculares que mais trabalham durante a corrida. E como a maior amplitude de movimento da corrida é no plano sagital, todos esses 3 grupos musculares têm uma amplitude grande para suportar carga e para realizar movimento. E os 3 trabalham tanto na fase excêntrica, freando a flexão do quadril, flexão do joelho e a dorsiflexão, assim como na fase concêntrica, realizando extensão do quadril, extensão do joelho e flexão plantar. É glúteo máximo, Isquio também? Extensores de quadril, glúteo máximo, isquiotibiais, quadríceps, panturrilha. Então, a gente começou a perceber que, talvez, se a gente preparasse esses músculos para trabalharem como eles devem, ou para suportarem essas amplitudes que eles deveriam suportar, talvez seja mais efetivo do que ficar tentando mudar como o cara se movimenta. Aumentar a capacidade que esses músculos têm de suportar carga talvez seja mais interessante do que mudar como o cara se movimenta. Então essa seria uma 4ª teoria dentro dessas 3 que a gente está começando a avaliar, faz parte do meu doutorado até, que é avaliar a relação entre os extensores de quadril, extensores de joelho e flexores plantares em atletas de corrida. A gente tem trabalhado nisso para avaliar a influência desse complexo propulsor em lesões do membro inferior, mas principalmente dentro da corrida. A gente vai trabalhar bastante para avaliar dentro da corrida como que isso pode influenciar. Então a gente tem trabalhado um pouco com correção de movimento hoje e você tem que tomar cuidado em prometer isso para o seu paciente. Porque não necessariamente quando você reavaliá-lo, ele vai, por exemplo, ter menos queda da pelve do que ele tinha na primeira avaliação. E ele pode estar melhor mesmo sem ter mudado. Pode ser que você tenha trabalhado esse complexo posterolateral, por exemplo, que dá um suporte maior para essa queda da pelve e agora ele se adaptou de forma efetiva a suportar aquele excesso de movimento que ele tinha na pelve. Não necessariamente você precisou mudar como ele se movimenta. Mas se você encontrar que talvez você não vai ser efetivo em fazer isso, pode ser que uma estratégia que você tenha é modificar o quanto que a pelve dele cai. Só que você precisa ter em mente que é muito mais difícil você fazer isso do que você preparar ele para suportar esse excesso de queda da pelve. Então, cuidado em procurar padrões de movimento perfeito. Não necessariamente isso vai ser o ideal. Pode ser que ele tenha a capacidade de suportar a carga do jeito que ele se movimenta e ele vai se adaptando a isso de forma gradual. Principalmente com aquele controle de volume de treino e por aí vai. Tanto para o idoso que tem osteoartrose de joelho, quanto para o atleta amador ou profissional. O que é importante? Todas essas estratégias elas são muito, muito interessantes para você manter o cara se movimentando. Você consegue fazer com que o cara suba, desça a escada com menos sobrecarga anterior no joelho se você modular como ele flexiona e estende o tronco, por exemplo. Mas isso não significa que ele vai ter que fazer isso o resto da vida. Pode ser que você use essa estratégia na hora que ele está agudo. Depois, você pode começar a introduzir ele no gesto normal do dia a dia dele. Assim como você pode fazer isso na corrida. A mesma coisa a gente faz com a joelheira na corrida. Ela é só um aditivo para quê? Tirar a dor e manter o cara correndo. Você pode usar a mesma coisa com a inclinação do tronco. Tirar a dor e manter o cara correndo. Você não precisa ficar com a joelheira o resto da vida, não precisa correr com o tronco inclinado o resto da vida, não precisa correr com um tênis baixo o resto da vida. Por exemplo, o cara tem tendinopatia de calcâneo, gosta de correr com tênis baixo. Você pode pedir para ele correr com um tênis mais alto durante um tempo, que tem menos exigência no calcâneo,
A partir do momento que melhorar o incômodo, você começar a aumentar a capacidade que ele tem de suportar carga no calcâneo, aquela tendinopatia para de agudizar, começa a introduzir o tênis baixo, que é o que ele gosta, que é o que ele se sente bem para correr, e prepara ele para correr com aquele tênis mais baixo de novo, mesmo tendo uma exigência maior no tendão calcâneo. Se ele estiver preparado para suportar essa exigência agora, a chance dele quebrar diminui muito. Então a ideia é mais ou menos essa, dentro desses padrões de movimento, dentro do que a gente pode analisar. Fechado? Se alguém tiver dúvida aí, estou à disposição de vocês, o meu telefone todo mundo tem, estou no grupo do Trata também, redes sociais, onde vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Vai ser um prazer ajudar e colaborar um pouquinho com os resultados da clínica de vocês. Um abraço e até mais!